dois, três, já? Em conhecer ao Senhor. É muito importante que você compreenda que nós fomos chamados para um crescimento espiritual. A vida cristã, disse na última semana, é uma jornada. E só é salvo se chegar ao final. A salvação, ela não é um prêmio na saída, é também um prêmio na saída, mas é sobretudo um prêmio na chegada. É aquilo que acontece quando você experimenta uma transformação. A vida cristã não é dinâmica, não é dinâmica, não é estática. Mas eu coloquei aqui, muito importante, é uma caminhada, não permite parar, mas eu coloquei, o alvo é a semelhança com Cristo. E aí tem um texto bíblico que eu queria que a igreja lesse aqui, isso é só um resuminho. 1, 2, 3, vamos ler? Também os predestinou à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, eu queria pontuar um pouco aqui sobre isso, sem me delongar muito, sobre a nossa vida de semelhança com Jesus. Amados, todos nós temos conhecimento de pessoas que declaram fé, mas não têm semelhança com Cristo. Todos nós conhecemos pessoas que já deram ou um golpe, ou ou desempenharam na empresa um comportamento que não somente é reprovável, mas é um comportamento de ímpio. As coisas que mais trazem para a gente desgosto são justamente as pessoas que elas não se apropriam da fé para fazer a fé se tornar uma fé consistente, enraizada e que produz frutos dignos. Produz obras que honram ao nome do Senhor. Todo mundo conhece isso. O problema é que há um projeto de Deus em relação ao crescimento espiritual que é relegado a qual plano? As pessoas começam e elas ficam na dimensão, e aí é justamente isso, ficam numa dimensão de resolução de problemas. Elas ficam na dimensão de que as coisas melhorem para a sua vida. E o pior de tudo, queridos, vou falar o pior de tudo para você entender o engano que acontece. E o pior de tudo é que a melhoria vem. A melhoria vem. E por que a melhoria vem para muita gente? Primeira razão muito básica, você se conectou novamente com Deus. Uma pessoa que estava perdida, não era convertida, ela se converte, ela se conecta com a fonte de todo o bem. A Bíblia fala, toda boa dádiva e dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3. Então, a fonte de bênção, a pessoa se conecta, mas tem outro detalhe. Quando ela se converte, ela simplesmente se arrepende dos seus pecados, senão não há conversão. E naquele momento, o diabo perde os argumentos contra a vida da pessoa. A pessoa, em certa medida, ela está em santidade. É por essa razão que você vê pessoas que se convertem, e logo que elas se convertem, elas começam a experimentar uma alegria, começam a experimentar um fogo, e começam a experimentar milagres e ações sobrenaturais de Deus. Muita coisa começa a acontecer com elas. Em certa medida, elas são bebês puros e limpos. Não tem sujeira, não tem impureza. São bebês que, em certa medida, o Senhor envia os seus anjos e os protege, mas também os abençoa. É interessante porque as pessoas novas convertidas, aquelas pessoas que estão numa pureza, mas uma pureza sem conhecimento e sem crescimento. Ainda é uma pureza inicial, não diria infantil, porque a palavra não é boa, mas eu diria pueril, sim. É uma pureza assim, um tanto pueril. Essas pessoas recebem de Deus verdadeiras respostas que você fica perguntando, rapaz, como é que Deus faz tanto com essa pessoa e comigo não faz há tanto tempo? Porque esse primeiro momento da vida espiritual, em que a pessoa está travando os primeiros contatos, ele já não está no império das trevas. Colossenses 1:13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, naquela transposição, ele já está livre de influência maligna e ele começa, então, a receber a paternidade de Deus. E nessa paternidade, muitas coisas começam a acontecer em sua vida. Só que isso para. E exatamente o que você entendeu. Para. Se alguém quiser dizer, não, então eu quero ficar neném eternamente, só para isso continuar. Se alguém dissesse isso, então eu diria que a fé não produziu o fruto necessário e a planta murchará. São 4 tipos de solos, 4 tipos de respostas. Uma delas, ela sufoca, a outra não tem raiz em si mesma, a outra está à beira do caminho. Então, você vê que nem todo mundo vai dar uma resposta, porque muitas dessas pessoas só querem mesmo receber. Aí chega uma hora em que o crescimento espiritual se faz necessário.
Quanto é que o crescimento espiritual se faz necessário? Quando a pessoa nova convertida peca. Então, quando ela peca, ela tem um conflito. Ela não pensou, quando se converteu, que iria pecar de novo. Porque ela abraçou Cristo e ela está ativa, viva, alegre e tal. Pum! Parece que caiu do 18º andar. Brrr, acabou tudo. É muito terrível, porque a pessoa tem que se recuperar daquele pecado. E o que significa isso? Ela começa a ir para a realidade. Eu tenho uma carne, eu tenho uma iniquidade, eu tenho uma inclinação ruim. Isso vai acontecer com o Júnior? Vai. Ele se batizou agora, vai acontecer com o Tony? Vai. Qual é o trabalho que se faz com a Ariane? Sabedoria. Qual é o trabalho que se faz para Júnior? Cercar de cuidados para ele se estruturar na vida devocional, para quando ele der as suas tropeçadas, ele se levanta sem acabar a paternidade, sem perder tudo acabado. Que acontece isso? Então, necessariamente, obrigatoriamente, a vida cristã, ela é um crescimento. Uma pessoa que se converte e fica recebendo, só recebendo, ela é um eterno bebê, ela vai morrer, porque o bebê, ele tem que passar uma fase que ele come sozinho. É por isso que a gente, na nossa vida, foi chamado para sermos conformes à imagem do seu filho. Ou seja, haver uma progressão na nossa vida numa direção de crescimento. Então, toda pessoa que para em um determinado estágio e se estagna, essa pessoa está regredindo. Porque o chamado já não é esse. Você está desobedecendo um chamado do Senhor para crescimento. Vamos lá. Os passos da vida espiritual, a primeira coisa é a mudança de natureza. Eu falei sobre a mudança de natureza, e como é que você que está aqui sabe se você tem uma nova natureza ou não? O primeiro indicativo é o desejo de pecar. Se você tem um desejo de pecar, você não tem uma nova natureza. Desejo de pecar. Depois, se você tem resistência a Deus, resistência a ler, resistência a ouvir, resistência a mudar, resistência. Está se falando e você cria uma irritação, você quer se afastar da palavra, se afastar do conselho, se afastar da orientação. Você não nasceu de novo. Você tem a velha natureza. A resistência e a fome. E aí o que acontece? A velha natureza é religiosa. O que a pessoa faz? A pessoa que não é nova, nascida de novo, que não nasceu de novo, ela vai para a igreja para participar de um culto. Se é um católico, ele vai para uma missa. Se é um espírita, ele vai para o centro espírita com a frequência fixa. E se é um evangélico, ele vai para um culto de fogo. Ele vai para um culto para ele sentir alguma coisa. Para sentir que Deus, quando ele sente alguma coisa, então Deus não está apagado. Deus está por aqui. Ele sente algo, então ele identifica que está tudo certo. Ou seja, ele não sabe em que estado ele está. Ele sabe o que ele sente. Ele não nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, ela tem ojeriza ao pecado. Ela tem uma natureza ensinável. Ela não é resistente a Deus. Agora, a segunda coisa é a pessoa precisa deixar o pecado e a velha vida. E aí eu coloco aqui, a velha natureza e a vida sem Deus moldam uma forma de pensar. Exemplo, empoderamento. O empoderamento feminino, um exemplo, é uma maneira de pensar mundana. Uma maneira, não preciso explicar o que é isso, tá? Quem não sabe o que é isso, aí sinto muito. Empoderamento feminino é uma forma de pensar mundana. O sujeito vem, se converte, então Jesus transforma o coração, mas e a mente? E a mente contaminada? E o pensamento contaminado? Como é que fica? Então esse processo tem que deixar a velha vida e deixar o jeito de pensar. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 4, 23, você pode ler para mim? Ó, a igreja é feita só de filé mignon, que eu conheço vocês. Filé mignon é de primeira, contra filé é de primeira, chã de dentro é de primeira. Tá? Como vocês são de primeira, Efésios 4, 23 diz o quê? É isso aí. Aqui não tem chupa-molho, pelo amor de Deus. Né? Então, aí, não há crescimento espiritual se abandonar a velha vida. E agora eu não falei sobre isso, eu vou começar a falar e encerrar. Dani, você está pronta a falar? Aquilo que... Tá, né? Tá bom. Eu vou falar isso aqui, ela vai falar e a gente encerra. Desejar e buscar. Eu vou ficar nesse ponto 3 e encerro. O Dani vai falar. David, que bênção ele ver aqui, velho. Que bênção ele ver aqui. Desejar e buscar. Queridos, João capítulo 7, verso de número 37, a igreja pode ler de primeira, 1, 2, 3.
venha a mim e beba. Mais um versículo, 1 Pedro 2, 22, vocês podem ler só a parte em amarelo, 1, 2, 3. Como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Tem um pregador, o nome dele era Arcângelo, foi pregar lá em Belenzinho, lá, na Assembleia de Deus Belenzinho, e ele foi ler, e ele leu errado. Ele leu assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite nacional não falsificado. Aí ele leu, parou e falou assim: peraí, tem alguma coisa errada, todo leite nacional é falsificado, né? E ele só conseguiu voltar, porque todo leite nacional. Aí é o leite racional, aquele é outra história. Mateus 7, 7, vamos ler? Batei e abri-se-vos-á. E Mateus 6, 33, conhecidíssimo. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Colossenses 3, verso 1 e 2 fala: se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, pensai nas coisas que são de cima. E aí entra o que eu quero fechar por aqui para Dani poder falar. Anorexia espiritual. Meus irmãos, a falta de fome das coisas de Deus, a falta de sede das coisas de Deus, a falta de desejo pelas coisas de Deus. Como é que uma pessoa vai ter profundidade? Como é que ela vai entrar no céu? Como é que ela vai viver para sempre com Deus, se Deus é um estranho para ele? O sujeito não tem intimidade com Deus, ele não quer estar com Deus. Na hora da adoração, ele não percebe que é frio, abúlico, distante, e ele vai para o céu, chega lá e fala assim: onde é que Deus fica ali? Aí onde tem aquela luz enorme ali. Obrigado. Placas, Deus, trono. Não existe isso no céu. Só vai no céu aquele que deseja o Senhor. O salmista diz: como o servo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira. E você identifica fome, desejo de buscar mais de Deus? Não, porque eu me decepcionei com a igreja. Eu estou falando de você, não estou falando da decepção. Estou falando de você. Você, diante do espelho, diante da sua própria fome. Não tem nada a ver com os outros. A pessoa não querer, não buscar. Isso é uma doença espiritual, anorexia. Sintoma de quem nasceu de novo, mas não tem fome. Ainda vive de velhos hábitos. Meus irmãos, olha que eu estou falando sobre vida e profundidade. Eu estou falando o básico do básico. Eu nem comecei a falar de profundidade. Depois eu vou falar da profundidade sobre conhecer o que Deus faz, conhecer como Deus faz e conhecer a intenção de Deus faz, de conhecer os caminhos, os feitos de Deus e os caminhos de Deus. Vai falar muita coisa ainda. Mas eu começo dizendo a você sobre nascer de novo, sobre abandonar o pecado e sobre ter fome de Deus. Aí eu faço uma perguntinha para você. Qual foi a última vez que você gastou tempo, por exemplo, que você coloca o DVD Blessed ou Hope, lá do Hillsong, e você coloca, sei lá, o DVD de Isaías Saad, você pôs lá e assistiu ele todinho, chorando, e foi tomado por uma glória na sua casa. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você quis fazer isso? O Senhor habita no meio dos louvores. Então, se não há louvor, adoração na sua vida, tem alguma sequidão espiritual. A Bíblia diz isso, ele habita no meio dos louvores. Além do que, a oração é a respiração da alma. Estou falando de forma bem simples para você. Então, não orar, não adorar, não querer ler a Bíblia, não é nem não ler, é não querer ler a Bíblia, é um sintoma de doença espiritual. A sua vida está parada. E por que eu estou falando com ênfase isso? Porque essa mensagem pode ser chata como for, mas se você não resolver este tema na sua vida, você não termina a sua jornada, irmão. Dias atrás entrou uma pessoa aqui, entre elas foi Rafael. Rafael entrou aqui, mas não foi só Rafael, algumas pessoas entraram aqui. Frank, por exemplo, entrou aqui e me falou isso. Rafael também falou. Pessoas que já visitaram a videira anteriormente entraram aqui e disseram: rapaz, tudo mudado, quanta gente nova. Cadê aquele pessoal antigo? Posso falar? Ficaram pelo caminho. Algumas pessoas me perguntam: cadê aquela... Eu ia dizendo, né? Aquela pessoa que não sei o que, não sei o que, não sei o que, que você não sei o que, não sei o que.
Apareceu aqui, nunca mais veio, ficou pelo caminho. Porque sem a fome espiritual, não tem a busca. Sem a busca, não chega na esquina espiritual. Aí você olha a vida de Niles e Fernanda, como prega bem, como isso e aquilo. Isso é o fruto que menos importa. O fruto que mais importa é dentro da minha casa, onde Ana e Barile estão lá vendo a minha vida. É lá, esse é o fruto que importa. E esse fruto de lá é que sustenta qualquer coisa que eu faça cá. Então você entende que eu não estou estruturado aqui, eu estou estruturado lá. Fernanda tem que estar estruturada lá, o Cláudio tem que estar estruturado lá atrás. Portanto, resolver aquilo que não está aqui no templo é muito mais importante. E eu finalizo, para Dani, enfim, falar aqui. Hoje, eu marquei com o casal, a gente era para ter começado o livro Família do Cristão. Eles vão casar, eles já fizeram curso de noivo, já fizeram, sei lá o quê, como é? Casados para sempre, casados desde que nasceram. Fizeram tudo que foi curso. Hombridade, casa, tudo. O problema estava na teoria? Estava na prática. Para ter a prática tinha que ter coração. Agora tem novo coração. Agora vamos praticar. É só a família do cristão. Não conseguimos começar a leitura do livro. Começaram a leitura, mas não densamente, não deu tempo. Eu falei, por favor, vamos conversar hoje. E aí ele estava voltando do trabalho, estava com 4 obras, não foi? 4 obras, ele trabalha com vidro, e muita coisa, e ele ligou o celular no carro, e ela saiu dentro de casa se ajeitando lá, e nós 4 ali falando. E eu estava dando palavras para ele principalmente, que é mais novo do que ela, mas os dois precisam praticar a palavra. E eu estava dando palavras. Irmãos, aquelas palavras entraram, emocionaram, mas no momento que eu desligo e no momento que acaba essa festa, começa a vida cristã. A vida cristã não começa com a minha palavra, começa depois da palavra termina. E agora o desafio, filho, não fira sua esposa. Quando ele der motivo para você criticá-lo, não critique. Algumas palavras eu fui dando. A vida cristã, eu termino de falar, a vida cristã começa nessa hora. Essa que é a questão. Não é o que acontece aqui, é o que acontece lá atrás. E aí eu disse a ele, devocional, varão. Ele falou, está se estruturando, ainda não está fazendo devocional como deveria. Eu digo, você vai ajudá-la a fazer. É um pecado? Não, mas senão não se alimenta. E não se alimentando, a anorexia espiritual vai acontecer o quê? Vai manter os velhos hábitos. Na hora H, ele vai, em vez de obedecer a Deus, vai pecar. Pecou, fecha a torneira dos céus. Na hora. Pecou, fecha a torneira do céu. Não passa nada. Ainda mais o homem. Marido, pecou contra a esposa, tranca a torneira, não passa nada. Não paga mais conta, não chega mais cliente, começa tudo a ferrar tudo. Porque é assim que a palavra de Deus diz, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então você vê que o evangelho é super amarradinho, super legal se funciona, e super horrível se não funciona. Então, queridos, a seriedade desse tema Vida em Profundidade, que nós nem começamos ainda, estamos no iniciozinho. Eu quero que você venha dia de quinta-feira aqui para ser transformado. Porque eu já fui transformado, eu já tenho minha vida. Lucas já tem a vida dele, não sei o quê, mas vai vir aqui, vai comer a palavra, Cimé também vai, todo mundo. Mas é para a gente ser transformado fora desse ambiente aqui. A nossa vida ser uma vida densa, em que você levanta de madrugada e o Senhor fala com você, fala em sonhos, você levanta, vai orar, e que é assim que os esboços de conexão saem. Deus fala assim de madrugada tudo. Eu sou bom? Não, é Deus. Eu estou com fome do Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Mais do que eu, Fernanda, que tem mais sede do que eu. Imagina você. Então, essa é a vida cristã. A vida cristã não é o que a gente faz. A vida cristã é o que a gente busca. Dani, vem aqui fazer as suas considerações. E a gente vai fazer uma oração sobre isso que nós oramos. E a gente encerra e vamos abraçar esses noivos e comer um bolo e blá, blá, blá. E liberá-los, né? Já estão mais tranquilos? Glória a Deus. Conseguiram se recuperar. Dani, faz aqueles comentários se você quiser. Boa noite. Eu estava conversando com
com eles hoje de idade sobre algumas coisas e dizendo a ele que eu estava muito grata, né? Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa. Enquanto ela conversava, eu só conseguia agradecer a Deus pela vida deles, né? E me constranger por tudo que a gente tem, né? Por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos permite. E muitas vezes a gente não valoriza, né? É quando, às vezes, essas macros, a gente sai daqui tão incomodado, né? Hoje mesmo eu estou me rebulindo ali, ó, né? Com essa anorexia espiritual, com essa fome, com essa sede de Deus. E muitas vezes a gente não dá valor. Eu conversei essa semana com uma senhora, 56 anos. Ela nasceu no lar cristão, a vida inteira, filha de pastor, casou com um pastor. A vida dela, ela tem 56 anos de cristã, né? E, gente, ela não tem ninguém para conversar. Ela começou a conversa chorando, né? E ela disse assim: eu não tenho ninguém para conversar. Passou por um problema na igreja, e ela se afastou. Ela ficou 3 meses sem ir para a igreja. E ela não recebeu a ligação de uma pessoa para perguntar o que tinha acontecido. E ela decidiu voltar. Todas as vezes que ela vai para a igreja, ela toma um Rivotril na porta da igreja para conseguir entrar na igreja. E só deram falta dela quando ela chegou lá, né? E ela não tem uma amiga, ela não tem alguém para chorar as dores dela e não tem um amigo para se alegrar com as alegrias dela, né? Carrega uma dor durante 6 anos, carrega uma mágoa durante 6 anos, que poderia ser facilmente curada com uma conversa. Aquelas conversas que às vezes a gente recebe assim, né? Eu acho que aqui todo mundo já recebeu. E aí, Santinha? Tudo bem? Alguém já recebeu uma ligação dessa? Ou então assim: oi, minha lindinha, como é que você está? Né? Uma coisa sutil, assim, sem pretensões, e que às vezes a gente nem gosta, sabe? E que a gente nem dá valor. E eu estava conversando hoje com o Nílis, dizendo: Nílis, eu não consigo compreender essa realidade. Eu não consigo compreender essa realidade, porque eu nasci aqui na Videira, né? Eu já tenho 22 anos que eles me suportam. E é suportar, não sei, não suportar mesmo, viu? E eu nunca tive um dia que eu dissesse assim: hoje eu estou sozinha, hoje eu não tenho com quem contar, né? A minha busca, a minha sede por Deus, os dias que eu... Até isso, eu digo, por favor, teve um dia que eu falei para a Fernanda: por favor, faça um dever de casa devocional para mim. Diga assim: você amanhã vai ler isso e você vai orar isso. Ela falou: de jeito nenhum. Deus me livre de eu fazer isso. Mas a gente tem acompanhamento aqui, a gente tem amor. Até brinquei ontem na conexão com as meninas, que eu falei assim, que às vezes elas não gostam. Quando não vem aqui na macro, não vai na conexão, a gente liga no outro dia. Daí fala assim: oi, tudo bem, senti sua falta, né? E que muitos se sentem cobrados. Essa senhora que eu conversei, o desejo dela é que ela fosse cobrada pelo menos um dia na vida, que alguém se importasse com ela. O meu combinado era estar com ela uma vez por semana, mas ela está tão grave, que eu falei com ela: a gente vai se ver 2 vezes por semana, porque ela só tem a mim, uma pessoa que ela nunca viu na vida. E é de outro estado, né? Não é nem daqui, é de outro estado, gente. Uma solidão assim absurda. E isso me impactou muito, né? Me levou a um arrependimento das vezes que eu não valorizo o que a gente tem aqui, né? Coisas tão... vamos tomar um café. Sabe o que eu faço na minha conexão? E tem aqui umas que vão testemunhar. Eu boto assim na conexão: estou disponível para ser convidada para almoçar aí na casa de vocês. É nesse nível, né?
estou disponível para almoçar. Quem vai convidar eu e Fátima para essa semana, para tomar café, para almoçar? É assim, né? Porque isso aqui é vida. Né? Jesus, ele vivia com os discípulos. Os discípulos aprendiam na vida. Né? E a gente vive isso aqui. A gente tem essa oportunidade, e muitas vezes a gente não aproveita. Né? Essa sede, essa busca, esse desejo tem que estar incomodando. Eu sempre converso com o Fernando, eu digo, Fernando, eu não sou convertida. Fernando, eu não oro. Fernando, me ajude. Né? Arde o coração. Né? E eu falei com eles um dia, assim, eu quero falar isso uma vez, mas aí você sabe, né? Como é a pessoa, assim. Né? Hoje. Falei, tá bom, vamos, quem sabe faz ao vivo. Eu queria deixar essa reflexão aqui para todos nós, né? Que a gente tem um momento mesmo de se arrepender. Né? Se arrepender de não valorizar o que a gente tem. Porque muitos aí fora, cristãos, e ela é uma cristã verdadeira. Gente, quando terminou, eu falei, não, só o Senhor, essa mulher é um milagre. Só pode ser o Senhor para ela estar viva ainda. Era isso que eu queria. Pode falar? E esposa de pastor, o pai também pastor, né? A família toda cristã, os filhos cristãos, tudo certinho. Mas nenhuma alma para dividir as dores dela. Obrigado, Dani. Vamos ficar de pé, queridos? Eu queria que a gente encerrasse essa noite. A gente teve uma noite com duas partes, né? Uma parte... Gostei do beijo, varão. Gostei, isso aí. Gostei do beijo, gostei. Glória a Deus. E nós vamos orar agora, né? E eu quero que você curve sua fronte aí. E a gente vai pedir a Deus, Senhor, derrama no meu coração mais de Ti, Senhor, eu quero mais sede, eu quero mais fome, eu quero Te buscar. Faça uma oração do seu jeito aí, tá? Se tem fome zero mesmo, que é esse programa Fome Zero, né? Meu Deus do céu. É o programa espiritual da morte para cada um de nós. Então você diz, Senhor, transforma-me. Pai bendito, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Teu Espírito está aqui esta noite, aleluia. O Teu Espírito está aqui para soprar sobre ossos secos, soprar sobre terras áridas, soprar sobre vidas que estão somente sobrevivendo, Senhor. Não estão respirando sem a ajuda de aparelhos mais. Os aparelhos da conexão, os aparelhos do líder, os aparelhos muitos que a igreja disponibiliza, Senhor, estão ajudando a respirar. Mas são pessoas, alguns que estão aqui, Senhor, respirando literalmente com a ajuda de aparelhos. E eu quero que esta noite, Senhor, o Senhor desperte, solte os seus pulmões para a respiração espiritual. Senhor, que o Senhor restaure esta aeração, este fluxo espiritual em suas vidas. Jesus, eu peço que o Senhor esta noite comece a dar sonhos para o teu povo. Quando deitarem nas suas camas, o Senhor comece a falar, como o Senhor tem falado, o Senhor com tanta gente, aparecendo em sonhos. Como o Senhor fala através dos sonhos, começa a falar hoje, Jesus. O Senhor começa a despertar as pessoas a acordarem de madrugada sem sono. E sem sono lembrarem do que eu acabei de dizer e começarem a orar na sua cama, no seu travesseiro. Pai, eu peço ao Espírito Santo que o Senhor faça isso, eu que estou pedindo mesmo. E se a pessoa não quer, Senhor, faça porque eu estou pedindo. Porque tem gente aqui que está concordando com a minha oração, então, Senhor, faça mesmo com quem não concorda com isso que eu estou pedindo. De modo que o Senhor desperte ossos secos para transformá-los em um exército, Senhor, vivo, cheio do Teu Espírito, Pai. Faça isso com as crianças, Senhor, com Rafaela, tantas crianças que estão, Senhor, mais vivas do que adultos, mais despertadas para o Senhor do que adultos. Senhor, traz vida dessas crianças para esses adultos. Reparte do Teu Espírito sobre todos aqui, de modo que este povo, ninguém aqui respire com a ajuda de aparelho algum, mas que sejam vivos em Ti, ligados à videira, e o fluxo flua para eles.
E eu oro de modo especial por Júnior e por Ariane. Senhor, derrama sobre eles. Derrama muita graça, muito amor, muita paixão. Muito, Senhor, derrama sobre eles também uma fome de um com o outro para estarem ali buscando juntos ao Senhor. Ensina-lhes, Senhor, o caminho da devoção, da piedade em família. Eu peço isso em nome de Jesus, grato ao Senhor por tudo que fizeste esta noite. Vamos aplaudir ao Senhor pela vitória que nós tivemos essa noite. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos a cumprimentar, a beijar esse casal. Quem quiser tirar foto aí, a mestre de cerimônia Isis aí vai fazer alguma coisa de foto, não sei. Os irmãos vão receber uma lembrancinha, enfim. Deus abençoe os irmãos. Amanhã é feriado, os irmãos podem ficar um pouco mais tranquilos também, né? E domingo nós nos vemos aqui.